ele ficou na minha academia uns 3 anos e pouco. E no final a gente fez uma campanha de panfletagem na Vila Olímpia. A gente está aqui, 5 minutos aqui do escritório, uma região super populosa. Fizemos uma panfletagem de 15 mil panfletos, mas muito bem feito. As menininhas vestidas de aliança, pô, tudo arrumadinho, tudo bacana, panfleto bem feito, 4 cores, tudo perfeito. Fizemos 15 mil, distribuímos durante uma semana. Resultado? Quantos alunos você acha que eu consegui? 15 mil. Vai, dá um chute aí. 10. 0. Pô, obrigado, né? Mas ele acertou. 0. Não, mas você teve que eu li. Você leu já? 0. Nenhum aluno, através o que ficou para mim muito claro, que aquele modelo de marketing que se fazia antigamente já tinha acabado, né? O marketing digital era o único caminho. E com o marketing digital você aprende alguns conceitos muito interessantes. O primeiro deles é compartilhar conhecimento, né? As pessoas falam, pô, mas você vai compartilhar o que você agora que você conseguiu fazer o teu modelo, você vai compartilhar? Essa é a cabeça antiquada de ver as coisas. Quanto mais você compartilha, mais você caminha para frente, mais você sobe. É o ditado de quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Imagina que se o jiu-jitsu como está hoje, se ele crescer 10 vezes, aonde eu vou estar? Eu não vou ficar parado no mesmo lugar, eu vou crescer também, né? Então, o compartilhamento de conhecimento foi uma coisa que o marketing digital, não vou dizer que ele me ensinou, porque ele me relembrou como o jiu-jitsu funciona. A gente, quando está treinando na academia com os nossos companheiros, a gente compartilha o tempo inteiro os nossos pontos fortes. A gente pega o cara na chave de braço 3 vezes e fala assim, ô, tá vacilando no braço aqui, para de esticar o braço. Você está ensinando o cara a se defender do que você faz bem. Qual é a consequência disso? Você desenvolveu uma nova, né? Quer dizer, você está evoluindo no processo de compartilhar conhecimento. Quando você tem isso na cabeça e vai pensar no teu marketing, você vai compartilhar alguma coisa muito importante e relevante para outra pessoa. Qual é o retorno disso? Você vai virando uma referência para ela. Quando você fala de jiu-jitsu, eu falo, opa, não, aquele cara que é o cara de jiu-jitsu, aquele cara que me dá a informação que eu preciso, né? Então a gente vai falar tanto da gestão financeira quanto do marketing digital nas 2 aulas que vem a seguir aí na quarta e na sexta-feira. Por isso que a gente dividiu em 3 pilares e em 3 masterclass, para que a gente possa cobrir cada assunto em uma aula. Então eu não vou me prender muito aqui nem na gestão financeira e nem no marketing digital. Então, o que passou aqui agora é que... Acho que eu pulei um. A estrutura técnica, eu me dediquei a entender o mercado, né? Conhecer o público, entender o nível de conhecimento dos alunos, treinamento da equipe. A gente foi melhorando toda a operação da academia no sentido do que é o meu produto, como eu posso melhorar ele, né? E para eu melhorar o meu produto, eu preciso entender quem é o meu aluno. Senão, eu vou entregar o quê? Então, a gente passa pelo atendimento. A uniformização é uma outra coisa que teve muita resistência no momento, e eu mesmo fui um crítico quando outras escolas começaram a fazer. A gente não foi a primeira a fazer isso, mas hoje, depois de... acho que a gente já está quase 5 anos com a uniformização, eu sou um defensor, assim, acho que o maior defensor da questão da uniformização, de você ter o seu uniforme na sua academia para que o seu aluno possa pertencer a alguma coisa, né? Ele vai ter que ter um kimono de qualquer maneira. Por que não o da sua escola, né? Isso não é para ele uma... A gente pensa sempre naquele cara que já é antigo, que já é competidor, que já é atleta, que de repente tem um patrocínio, mas esse cara representa, na melhor das hipóteses, aqueles 3%, né? Então assim, de novo, eu vou atender aqueles 3%, ou eu vou deixar de uniformizar os outros 97% que estariam felizes usando o meu kimono, a minha marca, e fazendo parte da minha escola, e se sentindo parte da minha escola, né? Então a uniformização, além de ser, obviamente, uma fonte de renda para a academia, ela é mais do que isso. Ela é uma fonte de pertencimento.
E isso é muito mais forte do que ela traz diretamente de dinheiro. Né? Então, melhorar o atendimento da recepção, a uniformização, a prática de venda, como é que você faz esse treinamento com os seus funcionários, plano de pagamento, estrutura física, como é que eu melhoro a minha estrutura física, meu tatame, meu vestiário, minha recepção, minha área de espera. Tudo isso faz muita diferença, software de gestão. Então a gente foi pegando todos esses pontos e foi arrumando na academia para chegar num modelo que funcionasse, né? Então, tudo aquilo é bem simples de fazer, na verdade. Só precisa um pouco de dedicação, mas não é muito complicado. Voltando para o nosso produto, a divisão de nível é o que faz eu ter a capacidade de criar produtos diferentes para alunos diferentes. Existe um pouco aqui de falta de conhecimento, de experiência dos professores de jiu-jitsu. Como eu falei, eles não têm culpa na maioria das vezes, porque eles nunca tiveram a informação. Mas existe um componentezinho aqui que é tal da preguiça. É muito mais fácil eu botar todo mundo numa aula, dar uma aula só, vou lá, dou meu aquecimento, dou as técnicas que eu estou afim de dar, boto os caras para treinar e acho que dei aula de jiu-jitsu. Esse modelo, você é no máximo um puxador de treino. Você está longe de ser um professor de jiu-jitsu. Você não está ensinando ninguém. Está botando uma turma ali para treinar e coisa e tal, e o ambiente pode ser legal, os caras podem ser amigos. Você pode ter outras qualidades ali, ter pertencimento e ter tudo ali envolvido. Mas ensinar jiu-jitsu definitivamente não é desse jeito. Não tem como eu ensinar jiu-jitsu para níveis diferentes de turma ao mesmo tempo, né? Então, dividir os níveis, saber onde o aluno se encaixa no processo é essencial. Regra 1 da gestão de uma academia, né? Eu tenho que saber quem é esse cara. Ah, esse cara já é faixa roxa, competidor. Pô, ele vai para a aula de avançado. Esse cara está começando agora. Eu tenho que saber dividir esses caras. O que acontece com isso? Eu posso contar para o meu aluno, se eu tenho um processo metodológico definido, eu posso contar para o meu aluno aonde ele está, o que ele vai fazer, onde ele vai ter que chegar, quanto tempo ele vai demorar. Quanto mais informação você der para o seu aluno nesse sentido, melhor, né? O problema é quando o cara fica... Imagina se a gente fosse entrar numa faculdade, tiver entrar numa faculdade de Direito. Aí você fala assim, pô, quando que eu vou me formar? O cara fala, não sei. Vai estudando aí. Mas quantos anos? Não sei. Quantos períodos? Não tem ideia. Essa é a sensação de um cara que entra na academia de jiu-jitsu, que não tem um processo de metodologia implementado. Ele não sabe nada. Ah, se perguntar da faixa, aumenta o tempo, né? Então ninguém pode perguntar da faixa, o professor também se ofende. Então, assim, o cara fica totalmente no escuro. Ninguém gosta de... Se vocês se colocarem como consumidores de qualquer coisa, ninguém gosta dessa situação. Isso não é confortável. Eu quero saber o que eu preciso fazer para conquistar alguma coisa. Essa é a regra do jogo, é clara. Ó, se você fizer aqui tantas aulas dentro do meu método, você vai fazer o exame de faixa. Acho que, pô, mas vai contar a aula? Eu falei, sim, eu vou contar a aula. Se eu seguir um método, o que vai acontecer? O meu aluno vai conhecer todas aquelas técnicas. Ah, mas pode ser que ele não consiga aplicar. Fato. Tem um advogado que é excepcional e tem um advogado de porta de cadeia. No jiu-jitsu também, né? Tem o Michael Lang e tem um cara que mais ou menos, não consegue fazer direito, não tem habilidade. E aí? Você quer dizer o quê? Que esse cara que não tem habilidade nunca vai se graduar? Que esse cara que tem habilidade, a gente não quer ele na academia? Ele vai toda vez, né? Ele é o que mais vai, é o cara que mais usa, é o cara que paga, que está feliz. E é o cara, muitas vezes, que mais precisa do jiu-jitsu. E o que as academias de jiu-jitsu fazem? Expulsam esse cara. Muitas vezes por um simples desestímulo. Porque o cara está ali, mas não tem nenhuma motivação. Você não bota nenhuma cenourinha na frente dele, você não fala para ele que ele está perto do próximo gol. E isso é que faz o cara seguir evoluindo, né? Então,
A gente tem que contar para o nosso aluno a trajetória dele, o que ele precisa fazer. Eu só consigo fazer isso se eu tenho um método implementado. A gente usa, na Aliança hoje, a gente usa a contagem de aulas por grau. O grau na faixa foi uma coisa que também foi usada antigamente, assim, sem nenhum padrão. Eu lembro, já vi isso acontecer várias vezes. O cara olhava e falava assim, pô, esse cara tá bom, hein? Ô, fulano, põe 2 graus na faixa aí. É tipo assim, não vou te dar a faixa agora, mas eu vou te dar 2 graus e já tá quase lá. Isso era a máxima noção que você tinha. Hoje, você tem estipulado quantas aulas o cara tem que frequentar para chegar naquele grau. O que isso faz? Isso faz com que o teu aluno frequente a academia. E se o teu aluno frequenta a academia, a chance dele continuar pagando a tua academia é maior. Né? Agora, se você esquece esse cara, bota um gol para ele no escuro, ninguém sabe quando vai ser. Esse cara para, se desestimula, daqui a pouco ele fala, quer saber? Pô, estou pagando lá, não estou nem usando. Pô, não sei nem quando é que eu vou chegar. O cara vai fazer outra coisa. Né? Então, manter o aluno na trajetória dele e contar para ele é muito importante. E aí, a gente vai falar do tema central da aula de hoje, que é a aula introdutória. A aula introdutória é onde eu tenho a chance de conhecer meu aluno. E existe uma resistência na aula introdutória. E o que eu vou contar para vocês hoje pode ser que seja mais ainda, que mais resistência ainda para vocês. A aula introdutória é uma aula experimental. O aluno vem na tua academia. Ele não sabe nada de jiu-jitsu. Zero. Então, como é que eu vou botar um cara que não sabe nada de jiu-jitsu junto com uma turma que já sabe alguma coisa? Não funciona. Então eu tenho que tirar esse cara de canto. Eu tenho que fazer uma aula com ele, experimental, introdutória e particular. Preciso contar para esse cara o que é o jiu-jitsu. Mais do que fazer ele repetir as técnicas, eu vou contar para esse cara o que é o jiu-jitsu, um pouco da história, qual é a filosofia por trás, como é que a técnica se conecta com a outra, como é que funciona a reação instintiva, como a técnica foi criada. Eu vou criar ali a minha historinha, o meu enredo, para dar essa aula ser muito interessante para o meu aluno. E após essa aula, ele imediatamente se matricular. Certo? Então, a técnica mais eficiente para isso, ela vem do marketing, que leva o cliente para um agendamento. Esse agendamento é para uma aula particular. Então, na realidade da maioria das academias, esse apontamento deve ser feito fora do seu horário de aula. Se você é um professor que toma conta da sua academia e você é o principal e só você dá aula lá, você não pode marcar um agendamento na hora que você está dando aula coletiva. Você vai ter que marcar esse agendamento fora da tua grade de horário. Pô, vou ter que dar aula fora da grade de horário. Começa a primeira resistência do professor, ele não quer trabalhar mais. Né? Só que não tem outro caminho, sinto lhe informar. Né? Se vocês quiserem fazer a academia de vocês dar certo, vocês vão trabalhar mais. Então, quando eu dou a primeira aula introdutória para o meu aluno, e se eu dou uma boa aula introdutória, o índice de conversão dessa aula é acima de 90%. O que quer dizer que para cada 10 aulas, eu faço 9 novos alunos. Então, é muito diferente do cara chegar na minha recepção e a minha recepcionista tentar convencer ele a se matricular. É eu fazer ele ter uma experiência com jiu-jitsu. Ele fala, nossa, eu não imaginava que isso aqui era tão legal. Aí ele vai lá e se matricula. Né? Então, ter a aula introdutória é fundamental para todo o processo. Ela liga o marketing no método. Ela traz o aluno para dentro da tua academia, que é o processo mais difícil. Vocês vão ver que depois que estiverem todos organizados, com toda a gestão funcionando, o desafio sempre vai ser como eu levo mais clientes na minha recepção. Como é que eu agendo mais aula introdutória? E aí a gente fazia essa aula introdutória e aí botava o aluno na turma. O que acontece? Numa turma de iniciantes, supostamente, todo mundo é iniciante. Tá ali, ninguém sabe nada, ou quase nada.
Esse aluno que tinha feito uma aula introdutória apenas, ele sabe muito pouco.